vamos postar aí o vídeo das correções, tá bom? Então, assim, o que eu vou estar corrigindo? Lá na página 418, tá? Os de porcentagem, tá? Houve algumas dúvidas, uns questionamentos. Então, vamos lá. Paola está na loja negociando o preço de um tablet com o vendedor, pois ela deseja pagar à vista pelo produto. O preço de tabela do aparelho é 840. Bom, eu vou dar uma sublinhada aqui aquilo que é pertinente, tá? Vamos ver aqui, ó. O que a gente tem aqui? Ela quer pagar à vista e o preço do aparelho, preço da tabela, é 840, tá? Isso é bem pertinente. Letra A. O vendedor, ele propôs a Paola um desconto de 5%, mas a jovem quer um desconto maior. Qual seria o valor do desconto se Paola estivesse de acordo com a proposta do vendedor? Ó, ele está propondo um desconto de 5% e a pergunta é qual seria o valor desse desconto. Então, vamos pensar aqui. Esse 5% é 5% de 840. Isso a gente quer descobrir, tá? Duas maneiras de fazer. Então, vamos pensar em regra de 3. Tá? 840 é o meu 100%. Quanto desse valor é 5%, tá? Essa é uma maneira de fazer. Multiplico cruzado, vai ficar 5 vezes 840, 4.200, dividido por 100, tá? O desconto é de 42, tá? Eu faria assim? Não. Eu acharia mais fácil fazer assim, ó. Tá? Mas vocês podem fazer assim. 840 é 100%. Quanto que é 10% disso? Lembram que a prof disse, calcular o 10% de qualquer valor é só dividir por 10? Então, 10% é 84, tá? 5%, gente, ó. O que é 5%? É a metade de 10%. Metade de 84, 42, tá? Mas, indiferente, dá tudo certo aqui. Tô com tinta embaixo da unha. Letra B. Paola, ela acabou conseguindo um desconto de 7,5. De quanto foi esse desconto? Então, vamos lá. Acho que a maioria fez regra de 3. 840 é 100%. Quanto que é 7,5? Vamos multiplicar cruzado. O x vai ser 840 vezes 7,5, tá? Deu 6.300. Vamos dividir por 100. Ela conseguiu um desconto de 63 reais. Que eu esqueci do reais, ó. Tá bom? Questão 4. Uma prestadora de serviços, ela oferece a seus clientes um desconto de 10%. Então, o desconto é de 10%. Nas contas que são pagas em até 8 dias antes do vencimento. Marcela tinha uma conta desta empresa para pagar e conseguiu um desconto de 18,15. Qual era o valor da conta? Bom, vamos pensar. Se ela conseguiu o desconto, quer dizer que ela pagou 8 dias antes do vencimento. Então, ela conseguiu um desconto de 10%. Então, quer dizer que esses 18,15% é os 10% de desconto que ela conseguiu. Opa, não é por cento aqui não. Reais, né? R$18,15 é os 10%. A conta é o valor da fatura em si, é o 100% que ela deveria pagar. Quanto é o 100%, então, tá? Vamos multiplicar cruzado. R$18,15 vezes 100
1.815. Dividido por 10, tá? Um zero, um número e uma vírgula. A conta dela era de R$181,50, tá? Questão 5. Uma escola de idiomas parcela o valor do curso semestral que oferece da seguinte maneira. Ela pede uma entrada de 20% e a diferença dá para dividir em 4 vezes, tá? Bruno fez a sua matrícula e optou por parcelar. Então, ele deu uma entrada de 20% e parcelou o resto em 4 vezes. Ele pagou 240 de entrada. Qual é o valor do curso? Bom, se ele deu 240 de entrada, isso é os 20%. Então, 240 equivale aos 20%, tá? O curso inteiro, que seria 100%, vale quanto? X vai ser igual 240 vezes 100, 62 zeros. Dividido por 20, anula um zero, x é igual a 1.200 reais. Valor do curso, certo? Vamos para a próxima. Na outra, ó, eu tinha feito a 1, vocês tinham que fazer a 2, a 3 e a 4, tá? Com base no resultado anterior, quantos docentes aproximadamente tinham doutorado em 2016? Então, vamos pensar. No resultado, na questão anterior, o que a gente descobriu? Tá? A gente descobriu quantos docentes tinha no país. Isso aqui representava o meu 100%. A gente procurava o 100%, ó. Então, eu sei que esses 384.090, ele é o meu 100% de docentes. Eu quero saber quantos tinham doutorado em 2016. Como é que eu vou achar isso? Vou olhar no gráfico. O gráfico de 2016, tá? A gente pegou daqui, ó. Tá? Doutorado é essa parte verde aqui. É, né? Azul. 39%. Tá bom? É o total, 39%. Vamos lá. Quanto representam 39%? Vamos multiplicar cruzado, tá? X vai ser 384.090 vezes 39, tá? Isso dá 14.979.510 dividido por 100. Corto e corto, corto e uma vírgula. Então, seria aproximadamente 1.497.995,1. Certo? Questão 3. Nas universidades públicas, o número de docentes com curso de especialização é de 16.954. Quantos doutores aproximadamente atuavam nas instituições em 2016? Ó, agora são universidades públicas que a gente quer, tá? Especialização, 16.954. Vamos lá olhar no gráfico. Universidade pública, tá aqui, ó. Tá? Especialização é a parte laranjadinha aqui, ó. 10%, tá? E a gente quer saber, eles, na verdade, aqui eles querem saber quantos doutores. Então, vamos lá. Os doutores são a parte azul, 60%. Então, o que a gente sabe, ó? A gente sabe que esses 16.954
Eles são os que têm especialização, que é 10%. Quanto equivale a 60%? Gente, dava para fazer assim, ó. Se eu sei o 10%, 60% é 6 vezes aquilo. Fazer 6 vezes direto. Ou, vamos lá. Quer ver, ó? X é igual, vai dar a mesma coisa, quer ver? 16.954 vezes 60 dividido por 10. Eu posso fazer isso? Vai dar os 16.954 vezes 6. Isso me dá um total de 101.724. Tá? Questão 4. Nas universidades privadas, 104.991 docentes têm apenas um mestrado. Quantos atuam em instituição privadas? Então, vamos lá. Tá dizendo que 104.991 tem mestrado. Vamos ver quantos tem mestrado, então. Nas privadas, tá aqui, ó. Mestrado, essa parte aqui, 49%. Tá? Então, isso aqui é 49. Eu quero saber quantos docentes no total. Então, quanto é 100%? Multiplica cruzado. X é igual a 104.991 vezes 100, acrescenta 2 zeros, né? Dividido por 49. Vamos fazer aqui para ficar mais rápido. 104.99100 dividido por 49. Então, aproximadamente, né? Porque tem vírgula. 214.267. Aproximadamente. Daí, vírgula, 34,69. Vamos colocar tudo. Tá bom? Então, essas aí vocês tinham que ter feito, né? Datinhas de porcentagens sucessivas para fazerem, né? Vamos corrigir também. Eu acho que a B eu fiz, é isso, né? Ó, você derramou café aqui. Daí a 2 eu acho que vocês tinham que fazer e a 3. Então, ó. Na empresa em que Sara trabalha, ela consegue negociar o seu salário diretamente com o seu gestor. Ela recebeu uma proposta de aumento salarial na seguinte condição: 8% em fevereiro e 5% em setembro, sendo que o segundo aumento é sobre o salário de janeiro. Então, na verdade, ela vai ganhar os 2 aumentos em cima do salário de janeiro, tá? Coloque-se no lugar de Sara. Você aceitaria esta proposta ou faria aos gestores uma outra proposta? Bom, assim, ó, eu não aceitaria. Tá? Por quê? Porque lá em janeiro ela ganha 1.000, digamos, tá? Ou ganha 100, vamos fazer um bem fácil. Lá em janeiro ela ganha 100, tá? Janeiro. Digamos que ela ganha 100. Ela vai ganhar 8% de aumento em fevereiro. Em fevereiro, ela vai estar com 108, tá? E lá em setembro, ela vai ganhar 5%. Mas ela não vai ganhar 5% em cima do 108, em cima do 100, tá? Então, esses 5% seria R$5 a mais aqui, ó, em cima do 100. Se ela ganhasse em cima do 108, ela estaria ganhando um pouquinho mais, tá? Então, qual é a contraproposta que ela deveria fazer, tá? Ou a outra proposta? Que esse 5% fosse dado em cima, ou sobre, era sobre, tá? O salário de março, digamos, ou fevereiro. Porque se o salário é maior, o aumento vai ser maior, tá bom? Não precisava botar conta nenhuma. A questão 3. Acho que a questão 3 eu fiz para alguém aí.
tá? O filho de Raul está cursando o 9º ano em determinado colégio em que houve aumentos sucessivos nos valores da mensalidade, conforme o ano estudado. No início do 6º ano, a mensalidade desse colégio era R$ 840 e os aumentos foram sucessivos no 7º, 8º e 9º anos da seguinte maneira: 8%, 9% e 7%. Qual é o valor da atual mensalidade do colégio em que o filho do Raul estuda? Ele está no 9º ano. Então, vamos lá. Ele começou pagando 840, que é o 100%. Tá? Ele vai ter um aumento de 8% para ir para a 7ª série. Então, ele vai para 108%. Multiplica cruzado, o aumento é 900, o valor que ele vai pagar é 907,20. Quando ele vai para o 8º, ele estava pagando 907,20, que é o 100%. Vai ter um aumento de 9%, então vai para 109%. Multiplica cruzado, 988 com 848, para o 8º ano. Lá no 9º ano, gente, ele estava 988 com 848, 85, era o 100%. Ele vai ter um aumento de 7%, então vai para 107%, tá? Então, lá no 9º ano, a mensalidade vai para 1.058 com 0,6, tá? Próximo. Qual foi o aumento percentual acumulado? Quando fala em aumento percentual acumulado, tem que pensar assim, ó, que ele está saindo do 840, que é o primeiro valor, e ele vai direto para esse 1058. Quanto que dá daqui até aqui direto? Então, 840 é o 100%, quanto que esse 1058 é? Multiplica cruzado, viram que deu 125,96? Se era 100% e foi para 125, teve um aumento de 25,96%. Tá? Acho que eram essas aí que vocês tinham que... Agora vamos estar corrigindo as atividades de hoje, tá? De hoje não, de ontem. Tá? Terça-feira. Vocês tinham um infográfico aqui, ó, na apostila, caderno 2, um infográfico, um gráfico com informações e desenhos, tá? Sobre o analfabetismo das pessoas de 15 anos de idade ou mais. Daí assim, vocês tinham que fazer a 1, tá? Escreva 3 frases analíticas com suas conclusões sobre os dados observados no mapa a respeito do analfabetismo no Brasil. Eu fiz 3, tá? Ó, primeira frase analítica. Frase analítica é uma frase que analisa, tá bom? Então, a primeira ali. A região Nordeste possui o maior índice de analfabetismo. O que mais que eu consegui ver? Que a região Sul possui o menor índice. E a terceira que eu vi foi que o índice da região Nordeste é 4 vezes maior que a do Sul. Tá? Eu comparei as duas, tá bom? Dá para fazer outras frases? Dá. Tá? Vocês devem ter feito as de vocês aí. Daí a número 2. A que se refere a porcentagem expressa no texto? 7,2% da população nesta faixa etária é analfabeta. Se refere o quê? Que 7,2% da população com 15 anos ou mais são analfabetas. Tá? Questão 3. Você concorda com a afirmação? Região Nordeste apresentou a maior taxa de analfabetismo, em torno de 4 vezes maior que as taxas estimadas para o Sudeste e o Sul. Justifique. Então, assim, o que eu fiz? Região Nordeste, 14,8%. Sudeste, 3,8%. Sul, 3,6%. Se eu pegar 14,8 e dividir por 3,8, dá aproximadamente 3,84 a mais. Se eu pegar esse 14,8 e dividir por 3,6, dá mais ou menos 4,1 a mais. Diz que está em torno de 4 vezes. Isso aqui é aproximadamente 4 vezes, então sim, tá? Eu concordo com a afirmação e aqui está a justificativa. O que você pode dizer sobre o analfabetismo quanto ao sexo, homem e mulher, a cor, a raça, tá? Tá no gráfico também, ó. Ali dizia que tem mais homens do que mulheres, sendo homens 7,4% e mulheres 7%. A cor ou raça preta ou parda apresenta 9,9% e a branca 4,2%. É isso que se pode dizer. O que se pode dizer, considerando a informação 7,2% da população nesta faixa etária é analfabeta, o que representa 11,8 milhões de pessoas.
Então, esses 11,8 milhões de pessoas é o 7,2, ó. A pergunta é possível saber qual era a população do país nessa época? Sim. Quanto que é o meu 100%, que é a população total? Tá? Nessa faixa etária, né? Multiplica cruzado e deu aproximadamente 163,88 milhões de pessoas. A próxima que vocês tinham que estar fazendo é lá na 292, né? Então, vocês tinham ali, ó, uma tabela, tá? Que eu comecei explicando amplitude, tá? O tamanho, que é o tamanho das classes, tá? E vocês tinham que responder a letra B ali. Todos os intervalos têm a mesma amplitude? Não. Se eu for olhar, ó, o primeiro intervalo, ele vai do 0 até o 3. Então, ele tem uma amplitude de o 0, 1, o 2 e o 3, de 3 números, né? O outro, de 3 não, de 4, desculpa. O outro, ele vai do 4 até o 5, então 4 e 5. Já mudou, são só 2 números no intervalo. O próximo vai do 6 até o 9, são 4 números. Então, a amplitude e o tamanho tá diferenciando. Então, não, os intervalos têm tamanhos diferentes. Houve aumento da população em todas as faixas etárias? Vamos olhar ali. Sempre aumentou? Não, olha ali, ó. Peguem o primeiro já, de 0 a 3 anos, ó. Era 10.275 e foi para 10.188, então já diminuiu. Então, não houve aumento. Qual foi o aumento percentual da população em um ano? Aqui, gente, a gente pegou o total de 2016 e o total de 2017. Em 2016, o total era 205.301, meu 100%. Em 2017, 206.883. Quanto por cento? Eu peguei como base o ano anterior, tá? O menor. Multiplica cruzado e deu 100,77. Isso me dá um aumento de 0,77%. Ó, eu tiro 100, porque o 100 pertence ao anterior, dá 0,77%. Letra E. Pode-se dizer que o país tende a uma população mais idosa? Justifique a resposta. Sim. Ó, ele tende a uma população mais idosa. O mais idoso seria aqui, ó, 60 anos ou mais. Se eu for fazer em porcentagem isso aqui, tá? A porcentagem de 60 anos ou mais é a maior. Então, aumentou bastante. Então, sim, pois o maior aumento se deu na faixa de 60 anos ou mais. Tá bom? Daí, vocês tinham esse você já estudou para fazer, certo? Deixa a prof se ajeitar aqui. Então, vamos lá. Então, ali dizia assim, ó, tinha uma tabela, tá? E falava que a Karina cursa estatística e está à procura de estágio. Para saber um pouco mais sobre os salários praticados para o cargo a que deseja se candidatar, resolveu pesquisar os valores oferecidos por alguns tipos de empresa. Veja o que ela encontrou. Daí aqui está o tipo da empresa, o salário. Aqui eu só coloquei em ordem, tá? Do menor para o maior. Então, vamos lá. Determine a moda, mediana e a média. Moda, o salário que mais apareceu, gente. O que mais repetiu foi 1.200, mesmo que apareceu só 2 vezes, ou só apareceram só uma. Então, a moda é 1.200. A mediana, o que é a mediana? Lembram? Divide na metade, mas são 10 salários. Então, o que eu fiz? 1, 2, 3, 4, 5 para um lado, 5 para o outro. Não ficou nada no meio. Pega as duas extremidades, 1.560, 1.580 e divide por 2 a soma. Então, a mediana deu 1.570. E a média, o que a prof fez? Ela somei tudo e dividi por 10. A média é 1.612. Tá? Acho que isso não teve muitas dúvidas nem dificuldades para serem feitas, tá? Daí, vocês tinham ali, ó, qual é a amplitude desse conjunto de dados? Amplitude é tamanho dos dados. Como é que eu acho isso, gente? Se vocês tivessem lido aqui, ó, em cima, quer ver? Ó. Você estudou a amplitude de um conjunto de dados, isto é, a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo do conjunto.
Então, o que eu peguei, gente? Eu peguei o maior salário e diminui do menor e me deu uma amplitude de 1.220, tá bom? Eu peguei, ó, 2.400 menos o 1.180 e me deu uma amplitude de 1.220, tá? Daí, na outra página, deixa eu ver esse aqui. Eu tenho um post-it aqui, dá pro lado, tá? Você tinha uma pesquisando na internet, a Karina encontrou uma tabela com os 10 melhores salários para estágio, de acordo com o curso, tá? Eu, de novo, coloquei em ordem, ó, tá bom? Daí, na letra A, determine a moda, a mediana e a média. Moda, o salário que mais apareceu. Gente, apareceu o 1.260 aqui, ó. Mais de uma vez, tá? Mediana, de novo, eram 10 valores. Então, eu tive que fazer isso aqui, ó. 5 para cada lado, peguei os dois do meio, somei e dividi por 2, 1.370. Média, eu somei tudo, deu 14.620, dividi por 10, 1.462. Tá? Amplitude do conjunto, o maior valor menos o menor. 2.070 menos 1.230, 840, tá? Agora, a questão 3, daí já surgiram um pouquinho de mais de dúvidas, né? Vamos comparar os dados das tabelas dos itens anteriores. Então, a gente vai fazer uma comparação entre elas. Em qual delas a amplitude é maior? Essa era fácil. Ó, na tabela 2 teve uma amplitude de 840, uma diferença. Mas na primeira, 1.220. Então, em qual que a amplitude é maior? Na primeira. Na letra B, teve uns que me perguntaram, acho que foi o Samuel, né? Como é que faz, prof? Daí eu expliquei. Construa um diagrama de pontos para cada uma das tabelas, ó. É um diagrama para cada uma, então deveriam ser 2 diagramas. O que é um diagrama de pontos? Gente, é uma reta numérica com valores. E em cada valor que eu preciso, eu faço um pontinho, ó. Tá? A gente faz pontinhos para cima. Então, vamos lá. Se eu pegar, tá, da primeira tabela, eu botei assim, ó, a gente, para fazer comparativo, eu fiz igual, tá, ó. Eu fiz do 1.000 até o 2.700 as duas, porque não passava disso. E fui de 100 em 100, cada centímetro, 1.000, 1.100, 1.200, 1.300, e fui assim, tá? Daí apareceu lá, 1.200, botei um pontinho. Apareceu mais uma vez, botei um pontinho para cima, tá? Isso é um diagrama de pontos, tá? Que nem aqui, ó. A tabela 2 fica mais fácil a gente olhar, tá? Agronomia 2070. Daí o que eu fiz? 2070. Aqui tá o 2.000 e aqui tá o 2.100. Bem no meio 2.050, que é a metade. 2.070 um pouquinho para cá, tá? Ciências naturais 1.650. Vamos lá. 1.600 tá aqui, 1.650 mais ou menos no meio. Fiz um pontinho, tá? Eu fiz os pontinhos. Isso é um diagrama de pontos. Letra C. Em qual conjunto os dados têm maior dispersão? O que é dispersão? O que é uma pessoa, assim, grupos dispersos, tá? Grupos dispersos são grupos separados. Onde é que tem mais dispersão? Onde é que os pontos estão mais separados? Ó, é só olhando aqui, ó. A maior dispersão é no primeiro, ó. Os pontos estão bem mais separados, ó. Quanto fica longe. Desculpa. Esse 1.800 aqui, ó, lá do 2.400, tá? Letra D. Marque em cada diagrama a média dos valores que já foram calculados. Eu marquei, ó, a média aqui e a média ali, mais ou menos, tá? Analise a variabilidade desses dados nas duas retas. Ou seja, verifique se há dispersão dos dados nos dois diagramas. Tá, vamos analisar. A média tá aqui. Eu tenho salários bem longe da média, tá? Eu dizer, a média é 1.600, mas tem gente que ganha 2.400, né? Agora, a média tá aqui, ó. 1.450, 60, mais ou menos, né? Ó, os salários estão bem mais próximos, tá? Então, no gráfico 2, os dados estão mais próximos da média. Nos dados do primeiro, porque tem mais dispersão, são mais dispersos, os dados ficam mais longe da média, tá bom?
Acho que eram essas que vocês tinham que estar fazendo só, né? E hoje, gente, a gente vai trabalhar com atividades, tá? A prof não consegue fazer a chamada de vídeo assim. Eu posso fazer assim, ó, em grupos do Whats, tá? No máximo 3 pessoas eu consigo chamar. Eu fiz isso ontem com o 8º ano, chamei algumas 3 pessoas que estavam com dúvidas, pra gente se ver também. Porque a prof não tá com note hoje, tá? De novo, pra variar. Então, assim, ó. Então, a gente vai fazer atividades, tá? Na próxima página, 295, tá bom? Então, assim, ó, a gente vai estar fazendo a questão 1, tá? A questão 2, ok? Dá 295. Vamos botar a cabecinha para trabalhar aí. Na 296, nós vamos estar fazendo o exercício 2. Ah, não, exercício 2 a gente não vai poder fazer, ó. Eu sabia que tinha um que a gente não podia fazer, tá? Porque ela fala da altura da turma de vocês. Então, aqui a gente não tá podendo fazer, tá bom? Então, a gente vai estar fazendo aqui, ó, esse aqui, tá? O número 2, exercício 2, tá? Tem dados, eu quero a moda, mediana, média, bem tranquilinho também, pra nós ficar treinando aí. Que continua aqui, ó, tá? O exercício 2, ele continua na 297, tá? E eu vou deixar para vocês também o desafio, tá bom? É isso que nós temos para fazer hoje, tá? Dá tranquilo para fazer, acho que vocês conseguem bem tranquilo, é só analisar dados e tudo mais. O tema, gente, porque daí agora é só semana que vem, a gente vai fazer um em casa, tá bom? Todo em casa? Todo em casa, tá? Até a semana que vem, ok? A prof tá com saudade, eu faço ali uma chamada de 3 em 3 com quem tiver, se quiserem, pra mim ver o rostinho de vocês. A prof tá com bastante saudade, tá bom? Beijo!